Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou me propondo neste vídeo a trazer uma reflexão sobre o tema Geração Z e o seu desafio para a família e para a Igreja. De tempos em tempos, levando em conta o contexto social, econômico, político e tecnológico, surgem as novas gerações. Levando em conta, a partir da Segunda Guerra Mundial, ou final da Segunda Guerra Mundial, as gerações que surgiram, nós temos as seguintes. A primeira delas é chamada de Baby Boomers. Essa geração são aqueles nascidos entre os anos 40 e os anos 60. É um momento de reconstituição da sociedade, da família em geral, após a Segunda Guerra Mundial. Depois dessa geração Baby Boomers vem a geração X. Ela é composta por aqueles que nasceram entre os anos 60 e os anos 80. Essa geração X, ela tem como característica de ser uma geração bem questionadora, é uma geração que busca pelos seus direitos. Daí nós podemos entender um pouco a respeito dos grandes movimentos que aconteceram, por exemplo, em nosso país, no final da década de 70, início da década de 80, até nos anos 90 com a geração cara pintada. São pessoas oriundas dessa geração X. Após a geração X, nós temos a geração Y. Essa geração Y é composta por aquelas pessoas que nasceram entre os anos 80 até o ano 94, 95. As características, então, dessa geração Y são as seguintes. Primeiro, eles viram a internet ganhar forma e ganhar o mundo. É uma geração que viu também a TV a cabo e começa a TV a cabo com essa geração. É uma geração que tem o manuseio do videogame. É uma geração que aprendeu a comprar as coisas com uma certa rapidez e sem sair de casa. Essas são algumas características dessa geração Y. Depois dessa geração Y vem a geração Z, que é o nosso objeto de pesquisa e o nosso objeto de trabalho a partir desse vídeo. A geração Z ela é formada por aqueles que nasceram entre os anos 95 e o ano 2010. Alguns especialistas dizem que aqueles que nasceram nos anos 93, 94 também já fazem parte dessa geração Z. Mas para nós aqui nesse vídeo, eu estou considerando aqueles que nasceram entre os anos 95 até o ano 2010. Ou seja, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, aqueles que têm entre 10 e 24, 25 anos, nos dias de hoje, todos eles fazem parte da geração Z. Quais são as características, então, dessa geração Z? Uma delas é que essa geração Z, ela nasceu dentro da tecnologia. Elas nunca viram um mundo sem computador, nunca viram um mundo sem um celular, nunca viram um mundo sem um smartphone, ou seja, elas já nasceram dentro da tecnologia. Quando se fala a partir de tecnologia para essa geração, eles têm o domínio total sobre a tecnologia. Então é uma característica bem interessante desses jovens e adolescentes que fazem parte dessa geração Z. Ainda nós podemos dizer que essa geração Z ela é hipermúltipla nas suas atividades, ou seja, nós podemos encontrar adolescentes ou jovens que estão com o celular na mão, estão vendo televisão ou estão diante de um computador e fazem isso tudo simultaneamente. Ou seja, é uma geração que vê o mundo de uma forma múltipla. Mas também essa geração ela tem criado dentro de si uma certa ansiedade, uma ansiedade excessiva, especialmente porque há termos de comparação muito grande dentro dessa geração. Devido ao uso das mídias sociais que levam então muitos desses jovens adolescentes a se igualarem ou quererem a se compararem com os demais, ou seja, as imagens que são veiculadas nas redes sociais via Face, via Instagram ou via WhatsApp, por exemplo, ou outras formas da rede social, são imagens que mostram algo bom, algo alegre, algo beleza, algo legal, e parece então que essa geração ela precisa o tempo todo estar em evidência. No passado, só para a gente ter uma comparação, por exemplo, a geração X e a geração Y, ela se acostumou a ver os artistas da televisão, a gente via a televisão, assistia filmes, assistia novelas e assim por diante, e nós víamos os artistas na televisão. Essa geração Z, ela é diferente, ela se torna protagonista da TV, se torna a protagonista da mídia, ela é a mídia social, ela é que está presente, ela é que está em evidência, é uma autocontemplação por parte desses jovens e adolescentes. Ou seja, em vez de os
artistas estarem evidentes, quem quer estar em evidência são os próprios jovens e os adolescentes que fazem parte dessa geração Z. Isso então tem criado uma certa ansiedade entre eles, porque há termos de comparação muito grande, porque este mundo que eles apresentam é um mundo irreal, ou seja, aparentemente uma imagem é perfeita, um vídeo é perfeito, mas por trás dessa imagem há pessoas tristes, há pessoas solitárias, há pessoas com depressão, há pessoas com problemas. Os problemas são os mesmos, mas para a sociedade essa geração quer evidenciar que tudo está perfeito, que tudo está correto. Há uma tendência muito grande dessa geração de eles serem mais reclusos. Ou seja, eles ficam mais dentro do seu quarto. É uma geração que não sai muito. Ou seja, enquanto que as gerações anteriores, elas saíam mais, elas iam mais às festas, elas bebiam mais, elas fumavam mais, essas coisas todas, que não estou dizendo que está correto, mas enquanto que essa geração anterior fazia tudo isso, essa geração Z, não, era uma geração mais reclusa. Há uma tendência muito grande a eles ficarem dentro de casa. Ou seja, se no passado, por exemplo, a geração X e Y mentia para os seus pais para saírem de casa, essa geração Z, ela mente para os amigos para ficar em casa. É bem interessante essa forma. Então elas são mais caseiras, são pessoas que ficam mais dentro de casa. E, portanto, há uma tendência muito grande ao isolamento. E este isolamento, então, tem levado essa geração Z também a ter uma tendência muito grande ao suicídio ou à depressão. E nós encontramos então muitos jovens, muitos adolescentes com depressão. E há um crescimento de suicídio por parte desses jovens e adolescentes. Esse suicídio talvez pode ser exatamente pela questão da mídia social, pelos acessos de comparação que queiram fazer e não conseguem chegar e fazer e ser a mesma coisa que a outra pessoa e acaba com isso então gerando nelas uma depressão e consequentemente também o isolamento e o suicídio. Então é uma geração bem diferente que nós temos que lidar. Então, a pergunta que se faz é como a família pode ser desafiada a lidar com essa geração. Como a família vai lidar, então, hoje, no século XXI, com esses adolescentes que têm entre 10 e esses jovens que têm 24, 25 anos, entre 10 e 24 anos, que são esses oriundos nascidos a partir de 1995. Este, portanto, é uma pergunta que nós fazemos em relação às famílias. Qual o desafio que a família tem diante de si? É preciso também entender que, diante desse desafio que a família tem em relação à geração Z, é que a geração X e a geração Y, ou seja, os pais desses jovens da geração Z, tiveram um relacionamento vertical, ou seja, havia um respeito muito grande pelo pai, pela autoridade, pela professora, pelo governo, havia um respeito muito grande pelo patrão e assim por diante. Essa geração Z, ela não quer essa verticalidade, ela quer ter um relacionamento horizontal, ou seja, ela quer estar na mesma posição que os pais ou qualquer outra autoridade. No mercado de trabalho, por exemplo, essa geração Z quer chegar para o seu chefe e dizer: eu tenho tal ideia sobre tal assunto, ou eu gostaria que fosse dessa forma, o que você acha? Enquanto que no passado a geração X e a geração Y se submetia a todas as autoridades que haviam dentro da empresa. Então a relação no passado era vertical e a relação que nós temos com a geração Z é uma relação horizontal. Isso cria naturalmente uma tensão muito grande, porque é um conflito de geração. Os pais, então, dessa geração Z, que são da geração X ou Y, que tiveram esse relacionamento vertical, eles acabam tendo dificuldades para lidar com seus filhos que querem ter uma relação horizontal. E também nós estamos vivendo uma época em que muitos pais estão fora, a mãe está fora, o pai está fora de casa. E uma forma, então, de compensar o seu filho que está dentro de casa, está isolado dentro de casa, eles acabam dizendo muito sim. Sim para o seu filho, ou seja, dentro de casa, em muitas casas, quem está reinando são os filhos. É o rei e a rainha dentro de casa. E os pais muitas vezes não têm nenhuma palavra para dizer aos seus filhos diante dos conflitos que muitas vezes acontecem dentro da casa, dentro da família. Então isso é uma outra característica importante dentro da geração Z. Entretanto, é preciso também dizer que, mesmo que por parte desses filhos
que fazem parte dessa geração Z, eles queiram ter um relacionamento horizontal, de igualdade com seu pai ou com a sua mãe, é preciso ainda assim transmitir a eles valores dessa relação vertical. É necessário que haja um respeito ao pai, é necessário que haja um respeito à sua mãe e às autoridades. Ainda há um outro detalhe muito importante. Não adianta nós, como pais, dizer aos nossos filhos que eles não usem o computador, que eles não usem o smartphone ou o celular e assim por diante. Por quê? Porque já nasceram dentro dessa tecnologia. É criar uma dificuldade, criar uma tensão sem necessidade. Agora, como pais, nós podemos sim ajudar os nossos filhos a que eles usem esse equipamento, os equipamentos eletrônicos, com tranquilidade, com senso crítico e que possam absorver tudo de bom que a internet ou que essa tecnologia pode trazer ao seu favor. Ou seja, os pais são responsáveis para colocar estes valores diante dos seus filhos. É evidente que isto vai levar os pais a ter um diálogo, a abrir um diálogo franco e aberto com seus filhos a respeito dessa tecnologia. Ainda é preciso dizer que os pais eles são os que identificam o filho, ou seja, a identidade, os filhos buscam nos pais uma certa identidade. E os pais então são modelos e precisam ser bons modelos para os adolescentes e os adultos. Não adianta o pai dizer algo e depois fazer totalmente diferente em relação a eles, porque são muito observadores e percebem claramente, bem rápido, a respeito do comportamento que os pais têm muitas vezes diante deles. Ou seja, nós como pais somos modelos para os nossos filhos e nós colocamos sobre eles uma identidade que é correta, que é coerente. Ou seja, os mesmos valores morais e éticos que nós recebemos dos nossos pais, nós também podemos continuar passando para os nossos filhos. Portanto, a família tem um desafio muito grande diante dos seus filhos, diante desses jovens que fazem parte dessa geração Z. E a igreja? Como a igreja pode ser desafiada a ter uma relação com esses jovens da geração Z? A igreja, a princípio de tudo, ela precisa conversar. A igreja precisa dialogar com eles. A igreja tem uma mensagem muito bacana, muito boa, que é a palavra de Deus, mas essa palavra precisa chegar aos jovens da geração Z. Assim como no passado, por exemplo, a escola tinha conteúdo do século XIX, usava uma metodologia do século XX para jovens do século XXI, isso cria uma tensão nessas relações. Assim também muitas vezes a igreja tem uma palavra que é atual, porém é uma palavra escrita no passado, são histórias do passado. E a igreja muitas vezes quer usar uma mesma metodologia do século XX ou do século XIX para falar com jovens do século XXI. E isto vai criar tensões. Por esta razão, muitas vezes, os jovens que têm entre 15, 20 e 25 anos acabam se afastando da igreja. Eles retornam depois, mas esse período passa a ser uma lacuna dentro da igreja com a presença desses jovens, especialmente esses da geração Z. Portanto, a igreja precisa encontrar um mecanismo, um meio, uma ferramenta para poder se comunicar com eles. Por que não também usar a tecnologia? Em muitas das suas reuniões, os jovens, os adolescentes, por exemplo, poderiam ser desafiados pela igreja, ou pela sua liderança, pelo pastor, enfim, para que, num determinado debate, eles pudessem usar a tecnologia e ali então fazer todo um debate de um tema proposto usando a tecnologia. Então, os jovens, com o uso da tecnologia, talvez eles ficariam mais felizes com aquela forma de ação dentro da igreja e isso poderia atrair os jovens para o trabalho dentro da igreja. Portanto, é um desafio muito grande que a igreja tem diante dos jovens. Nós não podemos desmerecer a idade, não podemos dizer que essa geração Z é uma geração difícil de lidar, muito pelo contrário. Todas as gerações têm as suas peculiaridades e a geração Z também tem a sua. O apóstolo Paulo diz assim: fiz-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse alcançar as pessoas para Cristo. A igreja também é assim. Ela precisa usar de todas as ferramentas que estão à sua disposição para poder alcançar as pessoas para Jesus. Os jovens, os adolescentes da geração Z também precisam ouvir a palavra de Deus. Também precisam alimentar a sua fé. Então, você que é líder de igreja, você que é jovem, você que é pai, você que é pastor, enfim,
Veja como nós podemos, enquanto igreja, sermos desafiados a conversar, a dialogar com jovens e a entregar uma mensagem para eles que sirva também para a sua edificação. Eu espero ter contribuído um pouco nessa reflexão. É um tema bem polêmico, de fato, ele é um tema abrangente, é desafiador, mas nós somos pessoas adultas, estamos conscientes do nosso papel diante da igreja, diante dos jovens, diante dessa geração Z, e queremos sim, enquanto liderança, enquanto pais, levar da melhor forma possível a palavra de Deus, os princípios de morais e de ética, e enfim, para a vida desses adolescentes. Eles precisam da gente. E nós, enquanto igreja, enquanto liderança, podemos estar junto com eles. Se você que está me ouvindo faz parte dessa geração Z, procure o seu pai, procure a sua mãe, procure o seu pastor e veja como é que vocês podem se entender num diálogo franco, tranquilo e honesto em relação aos conteúdos que vocês estão recebendo no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um joinha também, dê um like. Você está convidado a se inscrever também no meu canal. E dessa forma, então, a gente vai contribuindo com pequenas reflexões para a sua vida e também para a vida da igreja. Que Deus abençoe você.